De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, pegá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. E ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja que, sem o conhecer, lhe disse rindo: "Oh, se não dá por ela, perdia de uma vez." É verdade, concordou o Honório, envergonhado. Para avaliar a oportunidade dessa carteira, é preciso saber que o Honório tem que pagar amanhã uma dívida, 400 e tantos mil réis. E a carteira tinha o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem da posição de Honório, que advoga. Todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo as circunstâncias, e as dele não podiam ser piores. Gastos de família excessivos. A princípio, para servir os parentes, e depois para agradar a mulher que vivia aborrecida da solidão. Jantares dali, bailes daqui, chapéus, leques e tantas coisas mais que não havia remédio, senão ir descontando o futuro. E endividou-se. Começou com as contas de lojas e armazéns. Passou aos empréstimos, 200 a um, e 300 a outro, e 400, 500 a outro, e tudo a crescer. Jantares a se comerem, bailes a se darem, turbilhão perpétuo, uma voragem. Tu agora vais bem, hein? Dizia-lhe o Gustavo, amigo e familiar de casa, advogado. Agora eu vou, mentiu o Honório. A verdade é que ia mal. Poucas causas, de pequenas montas e constituintes remissos. Sabe? Por desgraça, perdera ultimamente um processo que fundara grandes esperanças. Mas não só recebeu pouco, como até parece tinha perdido alguma coisa a reputação jurídica. Em todo caso, andavam mofinas nos jornais. A dona Amélia não sabia de nada. Ele não contava nada para a mulher, bons ou maus negócios. Não contava nada para ninguém. Fingia-se como tão contente como se nadasse num mar de prosperidades. Quando o Gustavo, que ia à sua casa todas as noites, dizia uma ou duas pilhérias, respondia com 3, 4, e depois ouvi trechos de música alemã que a dona Amélia tocava muito bem ao piano, e que o Gustavo escutava com indizível prazer. Ou jogavam cartas, ou simplesmente falavam de política. Um dia, sua mulher foi achá-lo, dando muitos beijos à filha, uma criança de 4 anos, e viu-lhe os olhos molhados. Ficou preocupada e perguntou-lhe o que era. Nada, nada. Compreende-se que era o medo do futuro, o pavor da miséria. Mas as esperanças voltavam com facilidade. A ideia de que dias melhores tinham de vir dava-lhe o conforto para a luta. Tinha 32 anos, era o princípio de carreira, e todos os princípios são difíceis. E toca trabalhar, esperar, gastar, pedir fiado, emprestado, para pagar mal e umas horas. A dívida urgente de hoje eram os 400 e tantos mil réis de carro. Nunca tinha atrasado tanto a conta. Nem ela cresceu tanto como agora. E a rigor, o credor não lhe punha a faca ao pescoço, mas disse-lhe hoje uma palavra áspera, sabe? Um gesto mau. E o Honório quer pagar-lhe hoje mesmo. Eram 5 horas da tarde. Tinha se lembrado de ir a uma agiota, mas voltou, sem ousar pedir nada.
E ao entrar na Rua da Assembleia, é que viu a carteira no chão. Pegou-a, meteu-a no bolso e foi andando, sem pensar nada. Foi andando, andando, até o Largo da Carioca. No largo ele parou por um instante, indeciso, entrou na Rua da Carioca, mas daí voltou e entrou na Rua Uruguaiana. E sem saber como, chegou no Lago São Francisco de Paula, onde entrou num café e pediu alguma coisa. Encostou à parede, olhando para o lado de fora. Tinha medo de abrir a carteira. Podia não achar nada, só papéis sem valor nenhum para ele. E ao mesmo tempo, e aí está a razão principal da reflexão, né? A consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro que achasse. Podia lançar a mão do dinheiro e com ele pagar a dívida? Eis o ponto. Bom, a consciência acabou por dizer-lhe que não podia, que devia entregar a carteira à polícia ou anunciá-la. Mas tão depressa acabava de lhe dizer isso, viam os problemas de ocasião e chamavam-na para ir à cocheira pagar a dívida. Dizia até que, se fosse com ele, ninguém iria lhe devolver a carteira. Ideia essa que lhe deu ânimo. Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou a carteira do bolso e, finalmente, mas com medo, quase às escondidas, abriu. Ficou trêmulo. Tinha dinheiro. Ah, muito dinheiro. Não contou, mas viu duas notas de 200 mil réis, algumas de 50, de 20, calculou 700 mil ou mais. Se menos, 200. Era a dívida paga e os problemas de ocasião resolvidos. Ah, Honório teve a tentação. Fechar os olhos e correr para a cocheira e pagar a dívida. E uma vez com a dívida paga, adeus, reconciliar-se-ia consigo. Fechou a carteira com medo de a perder e colocou no bolso. Mas logo depois tirou de novo, com vontade de contar o dinheiro. Mas para quê? Afinal era dele. Afinal convenceu-se. Contou o dinheiro. Eram 730 mil réis. Honório teve um calafrio. Ninguém viu, ninguém soube. Podia ser o lance da fortuna, a sua mão de sorte, um anjo. Né? Honório teve até pena de não crer em anjos. Mas por que não crer neles? Voltava para o dinheiro, olhava, colocava na mão. Depois, decidiu-se o contrário. Não utilizar-se do achado, restituí-lo. Mas restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal. Se houver um nome, alguma identificação, não posso utilizar-me do dinheiro, pensou ele. E esquadrinhou os bolsos da carteira. Achou uma carta que não abriu. Achou alguns bilhetinhos dobrados que não abriu e não leu. E, por fim, um cartão de visita que leu o nome. Era do Gustavo. A carteira. Ora, examinou-a por fora e pareceu-lhe efetivamente do amigo. Esquadrinhou de novo o interior da carteira, achou 1, 2, 5 bilhetes, cartões de visita. Não tinha o que duvidar. Era do Gustavo. A descoberta entristeceu. Ora, não podia utilizar-se daquele dinheiro sem cometer um ato ilícito. E, no caso, ora, doloroso ao seu coração, porque era em dano de um amigo. Todo o castelo erguido esboroou-se como se fosse de cartas. Tomou o último gole de café sem perceber que estava frio. E saiu, só então percebendo que já era quase noite. Caminhou para casa. Parece que a necessidade lhe deu ainda 2 empurrões, mas resistiu. Chegando a casa, já ali encontrou o Gustavo, um pouco preocupado, e a própria dona Amélia o parecia também. Ele entrou rindo
e perguntou ao amigo se não lhe faltava alguma coisa. Nada, nada. Por quê? Enfia a mão no bolso, não lhe falta nada? Ah, sim, a minha carteira, disse o Gustavo, sem enfiar a mão no bolso. Sabe se alguém achou? Achei-a eu, disse Honório, entregando-lhe. O Gustavo pegou a carteira precipitadamente e olhou desconfiado para o amigo. Ah, olhar esse que foi para Honório como um golpe de estilete. Ora, depois de tanta luta contra a necessidade, foi um triste prêmio. Sorriu amarelamente e como o outro ainda lhe perguntasse como achou, deu-lhe as explicações precisas. Mas conheceste-a? Perguntou Gustavo. Não, mas vi seus cartões de visita. Honório deu 2 voltas e entrou para mudar o toalete para o jantar. Então, o Gustavo abriu a carteira e tirou de dentro dela um dos cartões dobrados, um dos bilhetinhos dobrados, que o outro não abriu e não leu, e o deu à dona Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou em 30.000 pedaços. Era um bilhetinho de amor.